Justificados pela fé. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidões como a estrela do céu e como a areia inumeráveis que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isto dizem claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde havia sido, teria oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até, dentre os mortos, o ressuscitar. E daí também, em figuras, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor do primogênito lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca,
o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltai-me-ia o tempo contado de Gedeão e de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os egípcios dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarnio e açoite, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, encerrados, tentados, mortos ao filo da espada. Andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Amém.